para analisar quente esta decisão que acaba de sair lá do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente conversa aqui no Fechamento de Mercado com a economista-chefe da Buyside Brasil, Andréa D'Amico, que está nos estúdios da CNN. Hoje ela veio nos visitar, desligou o Zoom e veio nos visitar aqui. Andréa, obrigado pela visita aqui nos estúdios da CNN. Que bom contar com a tua presença. A leitura quente do comunicado, qual a tua avaliação? Boa noite. Boa noite a todos. Um comunicado extremamente rock, tá? Eu acho que até discutindo com os meus clientes e com a equipe ao longo dos últimos dias, assim, a gente observou ao longo dos 45 dias, né, desde a última reunião do Copom, sim, melhoras em vários pontos que o Copom costuma analisar, como as próprias expectativas de inflação, a própria atividade econômica também desacelerando, mas de uma forma mais relevante, né, mais notória, digamos assim. E tivemos também uma apreciação cambial bastante significativa, né? Então, todos esses elementos, né, poderiam ali ter sensibilizado um pouco o Copom, né, ao fazer ali alguma sutil, né, alguma alteração sutil no seu comunicado. A gente não observou isso, tá? Ele mantém ali o mesmo tom da atividade, né, mantendo ali a moderação dentro do esperado, manteve também a inflação corrente, né, mostrando uma dinâmica ainda incompatível com a meta. Isso, de fato, é verdade, mas quando a gente olha principalmente os elementos que tiveram uma melhora mais significativa, né, o Banco Central ele não reconheceu muito, né, ele não reconheceu essa melhora do ambiente externo / câmbio que a gente viu nesses últimos 45 dias. Então, por isso a minha leitura é uma leitura de que ele foi bastante rock. Eu acho que o objetivo aqui é tentar ao máximo, né, elevar a potência da política monetária, né, sendo ali rock ao ponto de promover uma reancoragem adicional das expectativas de inflação e com isso, enfim, permitir, né, que os agentes de mercado continuem revisando as suas expectativas para baixo. Tá? André, a gente começou a nossa conversa, tua avaliação foi muito assertiva ali. O Banco Central não abriu a porta para o início do corte, dá para dizer isso de maneira clara? Havia expectativa de que alguma indicação, alguma dica ali poderia vir e ela dá para dizer que é zero, ou seja, corte de juro em 25, no way? Então, de fato, nesse comunicado nós não vemos nenhuma sinalização para corte de juros. Tá? Então, acho que respondendo objetivamente sua pergunta, a resposta é não. Não temos aí nenhuma fresta aberta. Tá? Mas, daí a dizer que não existe essa expectativa, eu acho que é cedo demais, mesmo porque temos ainda uma próxima reunião, né, que é a reunião de novembro, na qual o Banco Central ele pode sim, daí sim, né, fazer uma sinalização, né, para preparar o terreno para o corte de juros em dezembro. E até assim, o meu cenário né, da Buyside Brasil é dezembro, né? A gente está com essa visão. Tá, esse texto, ainda que ele seja bem pesado ali, duro, vigilante com a inflação, não dá para descartar esta hipótese de um corte em dezembro, porque a comunicação de novembro poderia nos preparar para isso. Exatamente. Que foi o que aconteceu, por exemplo, recentemente com a política monetária americana, quando ali no Jackson Hole, o Powell veio e fez essa comunicação preparatória para o início de cortes. Então,
até, enfim, nas minhas conversas com os clientes, a gente até enfatizou esse ponto, que eu não esperava algo muito concreto, de fato, de sinalização aqui, né? E, de fato, não veio. Acho que o BC ele está, assim, como um príncipe, né? Como você disse, o manual, livro-texto, para realmente fazer ali, potencializar os efeitos da política monetária sobre a reancoragem das expectativas. Agora, esse é o cenário hoje, né? Hoje a gente tem expectativas desancoradas, a gente rodou, o BC rodou o modelo ali 5,40, né? De câmbio, enfim, deixa eu só confirmar aqui. O câmbio foi 5,40. Deixa eu ver. 5,40. 5,40, é isso. Ele rodou com 5,40, né? Mas a gente ainda tem, né, os componentes de uma reancoragem das expectativas adicional. O mercado não tem 5,40 de câmbio, né? O mercado também não tem aí essa colocado ali nas suas projeções do Focus ou mesmo ali nos break-evens de inflação, esse efeito total da apreciação cambial que a gente viu. Então, o que eu estou dizendo é, se a reunião de dezembro fosse hoje, de fato, não teríamos corte de juros, mas o que eu estou defendendo aqui é que existe uma evolução do cenário aí nos próximos meses. Então, esse dólar fraco, né, que a gente está vendo lá fora, junto com o carry trade aqui dentro, né, quer dizer, a gente vai manter pelo menos ali dezembro, né, meados de dezembro, os juros parados, enquanto o Fed vai estar entregando corte de juros. O México continua entregando corte de juros. Então, o carry trade, na nossa visão, vai ser aí o principal driver, continuar sendo, na verdade, o principal driver para a moeda aí nos próximos meses, né? Então, isso tende a manter essa estabilização, ou até tem o risco de afundar um pouquinho mais o câmbio, apesar da gente ter uma série de mazelas aí no campo fiscal, as nossas contas externas estarem deterioradas, mas esse estrutural, né, de você estar tão descolado, né, o nosso ciclo monetário ele está tão descolado do resto do mundo, que isso faz com que a nossa moeda seja beneficiada. Então, eu ainda acredito realmente que a gente vai ter as condições para cortar em dezembro, pensando primeiro nas expectativas, né, que vão reagir aí um pouco a essa apreciação cambial que eu estou mencionando. A própria atividade econômica também vai continuar desacelerando, então acho que esse é um driver importante também para a queda de dezembro. Então, precisa ter uma desaceleração adicional da economia, que nos parece que está acontecendo. Precisa ter também essa reancoragem adicional, né? E o câmbio precisa se manter mais ou menos onde ele está, ou até no nosso cenário base a gente tem câmbio de 5,50, então tem até um espaço para uma certa gordurinha aí até o final do ano. Mas o ponto é que eu não vejo esse comunicado como ali inviabilizando o corte de dezembro, porque temos aí novembro pela frente. Agora, na leitura do mercado, né, que eu acho que você sempre coloca, isso pode fazer com que esse juro curto abra um pouquinho, né, e o longo até feche um pouco ali na abertura amanhã, por essa visão de que talvez, essa frustração, né, do mercado, que estava esperando algo e que não veio, né? Então, e além, aí é interessante falar sobre isso, André. O que esperar, então, além desse ajuste distinto nas duas pontas da curva de juros, como deve reagir o restante do mercado? Com a confirmação do que a gente ouviu do Fed hoje, mas mais esse tom vigilante do nosso Banco Central, é possível esperar um câmbio cada vez mais próximo de 5, por exemplo, no curto prazo? Olha, 5 eu não acredito, mas eu também não acreditava no 5,30. Então, então, enfim, mas sim, a gente tem vários modelos, né, ali na consultoria de fair value de câmbio. Então,
nos parece um pouco exagerado esse nível de 5. Mas acho que 5,20 certamente eu acho que é algo que está realmente no radar aí nos próximos dias. Eu não descartaria esses níveis, né? Dado que, né, eu já comentei, a gente está vivendo uma discrepância de política monetária local com a externa, talvez como a gente nunca viu, e hoje o Banco Central ele elevou, né, essa discrepância, né, ao ser mais duro, né, e se a gente olhar para o Powell, enfim, para o Banco Central americano, ele foi mais dove. Então, essa discrepância ela se acentuou. Então, de fato, acho que tem esse risco no curto prazo de um pouco além, né? Acho ainda que ao longo dos próximos, principalmente de novembro e dezembro, tem as saídas de fluxo de capital, então isso pode gerar uma pressão de depreciação da moeda, mas me parece que esse driver dominante, né, desse diferencial de política monetária, ele vai seguir preponderante para a nossa moeda. Você está dizendo, você destacou bastante, Andréa, este espaço que cresce para a arbitragem entre juros, né, para o carry trade. E você mencionou de uma maneira muito curiosa e muito interessante o México. Como é que a diferença de Brasil para os Estados Unidos, ela cresce, né? Eu quero te ouvir sobre isso, sobre o potencial disso em atrair fluxo de capitais para o Brasil, mas também com esse tempero de outras economias, outras geografias emergentes. Que dinheiro pode vir ou já está vindo para o Brasil de olho nessa Selic bonitona de 1% ao mês que a gente tem? Sim, nós fizemos até recentemente um exercício exatamente sobre o carry trade, né? Olhando para carry trade de curto prazo. E o que a gente observa é que, comparando o final do ano passado com os níveis atuais, né, o Brasil ele amplificou os ganhos de carry trade de uma forma bastante significativa, né, enquanto que quase todos os outros países do mundo, né, aí eu estou falando de México, que eu acho que é um exemplo mais emblemático aqui para nós, mas também Chile, Colômbia, outros países, até majors, né, euro, iene, todas essas outras moedas, elas reduziram os ganhos de carry trade comparando ali com o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu uma redução muito grande da volatilidade da nossa moeda. Então, a nossa volatilidade, né, a volatilidade da nossa moeda, ela caiu quase 50%, né? Enquanto que as outras moedas caíram ali em torno de 20%, de 10%. Então, quando a gente olha para aquele indicador que é carry to vol, né, aí não tem para ninguém, né? A gente fica na frente, assim, disparado. Então, Por que a nossa volatilidade caiu? Enfim, é uma métrica ali que a gente calcula, né, para uma volatilidade de um mês, né? Então, a gente acabou reduzindo. Foi um movimento suave, assim, esse recente, foi um movimento mais suave, exatamente. E enquanto, ao passo que em outros países, né, também aconteceu essa queda, só que essa queda foi mais sutil. A nossa caiu mais, né? Então, quando a gente olha para aquela métrica de carry to vol, né, aí a gente acaba ficando disparado na frente ali como um dos grandes destinos, né, de aplicação, principalmente para esses fluxos, né, que estão operando taxa de juros, né? Isso pensando, como você mesmo disse, Estados Unidos, né? Mas nada impede que alguém use como moeda de funding, por exemplo, Europa, Canadá, que baixou os juros hoje, né? 2,5%, não precisa fazer ali no Fed Funds a 4,25%, ele pode fazer no Canadá 2,5% e aplicar aqui a 15%. Pague a mais. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto relevante. E daí, as outras moedas, né, enfim, como eu falei,
pensando aqui nos nossos vizinhos da América Latina, então México, Colômbia, Peru, Chile, todos reduziram o carry porque todos estão reduzindo sua taxa de juros básica, né? A gente que estava descolado desse resto do ciclo. Então, enfim, temos vários problemas, né? Mas eu acho que esse diferencial de juros realmente ele está sendo muito poderoso para explicar a moeda. E daí, assim, eu acho que a questão, né, que olhando para frente, a gente acredita também que você citou o modelo do Banco Central, né, que está ali nos 3,4. A gente acredita que lá em dezembro o modelo do Banco Central vai estar mostrando uma inflação mais ao redor da meta. Isso é interessante, Andréia, porque eu queria te ouvir sobre uma coisa técnica, mas que é muito importante neste momento, que é o uso do horizonte relevante nesta jornada. Porque muda, né? A cada reunião muda o horizonte relevante e isso dá argumentos e um ferramental diferente para o Banco Central. Como esta evolução do horizonte relevante vai ajudar o Banco Central nas reuniões seguintes com essa ancoragem para, de fato, um número mais perto de 3? A gente vai ter essa resposta mais explícita no relatório de inflação, né, que vai sair ao longo da semana que vem, se eu não me engano, né? Sim, na última semana de setembro. Isso, acho né? que é quinta-feira que vem. Então, lá a gente vai conseguir observar exatamente essa evolução do horizonte relevante, né? Hoje, né, pensando no último relatório que a gente tinha, né, como ele não mudou muito, né, a projeção, a gente achava até que ele poderia cair pelo menos um 0,20, ele não caiu, quer dizer, ele foi ROC também na projeção. Acho que esse é um ponto muito importante, tá? Assim, o mercado inteiro achava que ele poderia ser mais construtivo na projeção por conta exatamente da apreciação cambial. Ele não fez isso, então também ali mais um pontinho vermelho indicando que ele foi ROC. Mas voltando à questão do horizonte relevante, a gente, na próxima virada, a gente já via os números do último RTI caminhando para 3,20, tá? Então, o que a gente acredita, esse é um número que, se eu não me engano, está para dezembro. Então, o que a gente acredita é que quando o BC estiver ali em dezembro e for rodar exatamente com um câmbio mais tranquilo, uma reancoragem adicional das expectativas, ele pode eventualmente até diminuir um pouco mais esses 3,20 que está lá, talvez uns 3,10 já estaria compatível ali com ao redor da meta, né? Então, e com o início de corte. Porque aí, na verdade, você tem a ajuda das duas coisas, né? Você tem o efeito da política monetária que vai se somando. Exato. E você vai ganhando tempo à frente mesmo, calendário. Isso. E aí você consegue ter, de fato, um cenário melhor. Agora, André, a gente falou de várias... É muito interessante a nossa conversa aqui, porque a gente está analisando tanto as razões para esse tom mais duro, como também as implicações nos ativos financeiros. Agora eu queria te ouvir, André, sobre um dos aspectos que tem chamado muito a atenção dos economistas que seguem inflação, que é mercado de trabalho e inflação de serviços. O comunicado não fala assim de uma maneira muito assim, eu estou muito preocupado com esse negócio aqui, mas continua sendo um tema que está na lista de preocupações de Gabriel Galípolo e todos os demais votos do Banco Central. Mudou alguma coisa no que diz respeito a mercado de trabalho e a inflação de serviços gerada por este mercado de trabalho tão aquecido? Não mudou nada. Eu acho que o mercado de trabalho continua surpreendendo para cima, né? Então, acho que esse é um ponto aí que o BC ele não terá alívio nesse quesito, né? Ele não terá alívio, até a PNAD dessa semana também nessa direção. Então, acho que esse sim está ali no balanço de riscos, né, do Banco Central, como você leu anteriormente. É um risco altista para a inflação, mas assim, os nossos modelos eles mostram ali
que a partir de outubro a gente vai começar a ver ali alguma moderação na inflação de serviços, né? Não vai convergir para a meta, não vai ser uma grande surpresa positiva, mas pelo menos, né, o que a gente consegue ter um pouco mais de segurança na modelagem é que o pico vai ter passado, né? Então a gente vai começar a ver uma tendência de descompressão, de desinflação na inflação de serviços a partir de outubro, tá? É isso que a gente espera, né? E isso também é relevante para esse corte de dezembro, né? Quer dizer, esse cenário que a gente tem de inflação, que a nossa inflação é uma inflação mais construtiva que o mercado, né? O mercado, o Focus ali está perto dos 4,8, 4,9, a gente tem 4,6 para esse ano. Temos 4,1 para o ano que vem, então a gente também para o ano que vem a gente tem uma visão mais construtiva. Então, de fato, essa construção do dezembro passa também por uma inflação de serviços, não convergindo para a meta, mas iniciando um processo de desinflação a partir de outubro. Sim. E, André, só para a gente terminar essa conversa absolutamente interessantíssima, a gente destrinchou basicamente todos os grandes assuntos aqui que estão no radar do Banco Central para tomar suas decisões, mas eu queria te ouvir ainda sobre a mensagem trazida hoje pelo Jerome Powell e como isso influencia, a partir de agora, o trabalho do Banco Central. O Fed pode ajudar a aumentar a possibilidade de um corte de fato em dezembro aqui no Brasil? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, nós só migramos para o corte em dezembro, quando nós passamos, né, no pós-payroll, né, enfim, teve o dia do payroll, que foi um payroll muito fraco, né, há alguns dias atrás. Naquele dia, a gente fez a nossa calibragem de cortes sucessivos, né, 3 cortes de juros nesse ano pela autoridade monetária americana. Então, essa é uma variável fundamental, né, realmente, para que a gente tenha esse corte em dezembro. Então, o nosso racional é que, de fato, o Fed ele continue, né, ali fazendo esses cortes nas próximas reuniões, né? Ele deixou muito claro que ele quer ir para o neutro e ele vai, né, ele não vai aos poucos, ele vai mais diretamente para o neutro, né, fazendo cortes de 0,25 a cada reunião, né? Eu acho que esse é o plano de voo do Powell, e isso basicamente porque ele está vendo um risco maior no mercado de trabalho, né? Eu acho que ele foi muito enfático em dizer, olha, na reunião passada a gente estava ali vendo uma criação de vagas ao redor de 150 mil. Né? Agora, essa criação de vagas está ali nos 30 mil. Então, ele teve os problemas das revisões, né? Revisões recentes, revisões longas. Então, o termômetro do emprego, né, realmente, ele mudou. Né? E eu acho que ele deixou isso muito claro ali na fala dele de hoje. Então, ele está com foco total no mandato ali, digamos, mercado de trabalho, até, de certa forma, relativizando a inflação que está acima da meta, né, e provavelmente no último trimestre tende a acelerar um pouco por conta das tarifas, né, mas, por outro lado, ele tem essa certa ajuda que o repasse das tarifas não foi tão rápido e nem tão intenso quanto ele esperava, nós esperávamos, o mercado todo esperava. Então, acho que ele tem digamos, esses dados recentes de inflação americana um pouco mais tranquilos, né, para respaldar, mas, de certa forma, ele está dizendo, olha, a inflação não está na meta, mas o meu maior medo, né, o meu maior, falando ali no linguajar de economista, né, o peso na minha função de reação está indo para o emprego em detrimento da inflação. Né? Quer dizer, eu estou colocando norte, o peso, né, ali no norte, exatamente,
na função de reação do Fed para o emprego. Então, nesse sentido, sim, eu acho que é um peso muito grande realmente você ter, enfim, a maior autoridade do mundo, né, já no ritmo de queda de juros, dizendo que vai para o neutro. Então, eu acho que isso também favorece aí esse corte em dezembro. Muito bem, a gente conversou com a Andréia D'Amico. D'Amico. Então, acho que eu falei certo. Falou certo. Eu falei certo. Que é economista-chefe da Buyside Brasil, que muito gentilmente desligou o Zoom nesta noite de quarta-feira e veio nos visitar aqui nos estúdios da CNN. Andréia, obrigado pela visita. Obrigado de verdade pela conversa. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até logo. Até logo. E no